Oi, gente. Hoje nós fizemos nosso 8º encontro do GI Next. Esse foi essa série de encontros, esse curso continuado de oncologia gastrointestinal. A gente discutiu ao longo do ano todos os tópicos de oncologia gastrointestinal. E a discussão de hoje foi sobre o colon de carcinoma. E gostaria desde já agradecer o apoio da AstraZeneca e da MSD por ter apoiado o curso como um todo especificamente hoje. E a presença dos nossos queridos colegas, amigos, super especialistas, Felipe e Thiago. E hoje, eu acho que pela primeira vez, a gente teve a oportunidade de discutir novos dados de neoadjuvância e adjuvância. E pedi um pouco para o Felipe comentar. Primeiro, hoje em dia, qual que você acha que é o padrão para adjuvância no colon de ressecado? Acho que o padrão para colon de carcinoma ressecado, indiferentemente à sua localização e infelizmente indiferentemente ao seu perfil molecular, é capecitabina por 8 ciclos, por 6 meses de tratamento. Embora o estudo BILCAP seja um estudo só positivo na sua análise per protocolo, então de quem realmente conseguiu fazer toda aquela dose de capecitabina do estudo, esse tem sido o nosso padrão hoje, a despeito de resultados bastante frustrantes e a despeito de um acesso ruim, principalmente junto às fontes pagadoras aqui no Brasil. E, poxa, você discutiu um pouco sobre a neoadjuvância, e o conceito ele é muito apelativo, né? Que você pensa, eu vou fazer uma químio, vou ter uma resposta, vou garantir melhores imagens, melhores ressecções e vou testar a biologia do tumor. Quais são os dados novos que a gente teve e você acha que a gente deveria começar a fazer uma neoadjuvância hoje em dia? Acho que os dados que nós temos ainda são insuficientes para tornar a neoadjuvância um padrão, mas talvez um estudo mais interessante dos que a gente discutiu hoje sejam os dados apresentados agora no Congresso Europeu, os dados do GOLP, né, que é um estudo que coloca imunoterapia, TKI e GBOX, um esquema de quimioterapia, por um período relativamente curto, são só 3 ciclos terapêuticos pré-operatórios, com um braço padrão bom e um resultado, ao meu ver, bastante convincente, né, mostrando aí uma terapia quádrupla nesse cenário pré-operatório. Nós ainda não temos essas drogas disponíveis nesse esquema no cenário, mas a neoadjuvância ela pode ser individualizada e pensada, particularmente naquele paciente onde você precisa de tempo para preparo para a cirurgia ou, eventualmente, naquele doente borderline onde você tenta lançar a mão do seu arsenal para tornar essa paciente ressecada. Felipe, aproveitando o estudo de imunoterapia neoadjuvante apresentado na ESPO, a gente está aprendendo em outras patologias como coloretal que quanto mais cedo você faz imunoterapia, maior o benefício. Você acha que o mesmo raciocínio pode se aplicar para o colangiocarcinoma? A grande dificuldade que nós temos em relação ao colangiocarcinoma, Túlio, é que ela é uma doença pouco responsiva à imunoterapia isoladamente. Certamente, no cenário adjuvante, a minha impressão é que o papel da imunoterapia, se é que nós vamos ter algum estudo apresentado ou que siga para além da futilidade, tende a vir negativo ou com um ganho muitíssimo marginal. Mas, por outro lado, no cenário metastático, nós estamos começando a relatar um subgrupo de pacientes que nós não sabemos selecionar, mas que vão muito bem. Então, a gente começa a ter pacientes com 2 anos vivos, 3 anos vivos recebendo imunoterapia, né? Então, talvez, com a chegada dessas terapias no cenário neoadjuvante, a gente comece a selecionar esses pacientes e ter resultados melhores. Mas ainda precisamos de mais tempo e de mais dados para tornar isso uma prática. Muito bem. Thiago, na minha leitura, colangiocarcinoma avançado é a principal indicação de painel de biomarcador, NGS somático em tumores gastrointestinais. Certamente não é a única indicação, mas provavelmente é a mais clara hoje em dia. 2 perguntas. Qual que seria o melhor exame, teste para ser feito? E hoje, esse número está crescendo, mas quais são os principais biomarcadores, pathways que a gente deve ficar atento? Acho que a gente tem que separar tudo em 2 grupos. Primeiro, os que a gente já tem disponíveis, e aí a gente tem tanto a liberação já do BRAF V600E agnóstico, da combinação do dabrafenib com trametinib, a gente já tem a liberação do ivosidenib para as mutações do IDH1, a gente já tem a liberação do pemigatinib para fusões do FGFR, e a gente tem um pipeline bastante interessante chegando. Desculpa, também tem a fusão do N-Track, quando a gente encontra. O MSI, que a gente conhece, mas agora com a imunoterapia em primeira linha,
meio que ficou, não faz muito sentido pedir, porque a gente vai fazer para todo mundo. E, lógico, o HER2, que é com a aprovação agnóstica do trastuzumab deruxtecan. E a gente tem alguns marcadores que a gente já tem drogas aprovadas fora do Brasil, como o zenocutuzumab para as fusões do NRG1, e também já temos, por exemplo, para o HER2, o zanidatamab, que também já está aprovado nos Estados Unidos, que é um bispecífico HER2, com taxas de resposta de 50% no estudo fase 2, que também são bastante chamativos. Então, hoje acho que a gente tem que envolver, e isso que é muito desafiador em colônia de carcinoma, que eram as mesmas dores que a gente tinha no pulmão. A imunohistoquímica é importante, o sequenciamento é importante, e de preferência tecidual, porque a gente está procurando fusões e que a gente sabe que fusões são mais difíceis do ctDNA a gente conseguir uma sensibilidade boa. Uma pergunta tricky, porque a gente está num momento muito interessante. Então, assim, nos últimos 1 ano e meio, 2, a adição de imunoterapia de primeira linha se consolidou como padrão. Nos últimos 1 ano, 2 anos, a gente tem uma gama cada vez maior de terapias-alvos de segunda linha. Que, naturalmente, a tendência é trazer em primeira linha no futuro próximo. Como que você vê esse conflito ou esse congestionamento a médio prazo em primeira linha? Nesse sentido, eu espero que a gente chegue ao nível de pulmão, né? Onde a gente tem um benefício muito claro para alguns subtipos moleculares da imunoterapia e para outros subtipos não, e aí o TKI é de longe a melhor opção. Infelizmente, a gente ainda não tem esses dados, os dados que a gente tem retrospectivos dos estudos de primeira linha, que não há um subtipo molecular que tem uma melhor resposta, um maior benefício, a gente não consegue selecionar por esse perfil genético. E é sempre mais atrativo do ponto de vista a imunoterapia, porque a gente vê essa sobrevida de longo prazo para esses pacientes, coisas que TKIs ainda dentro do gastrointestinal a gente não costuma ver. A maioria desses pacientes acaba desenvolvendo algum certo grau de resistência, né? O que eu acho que vai começar a acontecer é talvez começarem a vir as combinações, como a gente já vê, principalmente para IDH1 e assim por diante, combinações de imuno com TKI em primeira linha. Pô, gente, muito obrigado. Obrigado, Túlio. Obrigado aos patrocinadores. Obrigado a vocês por acompanharem a gente. E fica o convite para o GI Next 2026. Não percam. Muito obrigado a todos.